E o versículo é o 10 até o 14. Se você quiser nos acompanhar aí, Mateus 18, versículo 10 até o 14. Fiquem atentos para que não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes das 99 e indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do meu Pai, do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Amém. Amém. Aqui ele fala da ovelha perdida, né? Sim. Essa é a famosa parábola da ovelha perdida. E muitas vezes a gente vê que é isso que acontece, né? Quantas vezes, para ver como só através da ação do Espírito Santo e de Jesus mesmo, Vinícius, a gente ser um pouquinho parecido com Jesus, né? Porque quantas vezes a gente desiste das pessoas, a gente deixa as pessoas para trás. E Deus não é assim. Deus não age dessa forma. E quem caminha com Deus sabe que por mais que o tempo passe, por mais que você tenha passado por coisas, Ele sempre vai lá e sempre vai querer um filho de volta. Assim como um pai que a gente estava falando anteriormente, né, antes do intervalo, que por mais que um filho tenha feito, ou que um filho tenha feito coisas horríveis, o pai vai sempre aceitar um filho de volta, né? Então, e Jesus é assim, Ele não quer que ninguém se perca, né? E a alegria dele, ele fala aqui, é justamente quando consegue recuperar alguém que havia se perdido, né? Então, que as pessoas possam se conscientizar disso e muitas vezes a obra de Deus, muitas vezes, ela é feita fora, para quem está do lado de fora, para quem se perdeu, né? A gente tem que ir atrás dessas pessoas, ver o que aconteceu, o porquê que aconteceu, que ela saiu, se houve algum motivo. É claro que tem a responsabilidade das pessoas também, né? Não adianta a gente querer obrigar as pessoas a andarem ali dentro do caminho da salvação, dentro do caminho de Deus. Tem uma parte que é a parte da escolha que a pessoa faz, e aí não tem o que a gente faz. Mas aí o cara não precisa parar de orar, né? Não precisa, exato, tu não precisa parar de orar por aquela pessoa, de repente, né? Tu vai estar fortalecendo aquela pessoa. Sim. De certa forma. Talvez ela tenha dificuldades, passe por algumas lutas, todo mundo passa. Então a gente já vai estar fazendo uma coisa importante. Cara, e assim, a gente é muito de interesse, né, Renan? Eu vejo que a gente quer, às vezes, perto da gente, quem nos vai dar algo em troca, ou quem tem melhor eloquência, ou quem já tem mais achego ao Espírito Santo, quem faz isso, quem faz aquilo. E a gente acaba dando chega pra lá na galera que não é assim, né? Que a galera tem mais problemático, mais problema. tem um caráter diferente, que veio de uma outra visão, de uma outra. Então a gente acaba escanteando, cara. O que acontece? E a gente não pode deixar que ninguém se perca, né? E às vezes eu dou mais atenção pra ti, porque, pô, tu tem, acho que um chamado maior pro fulano, entendeu? Tu vai mais longe, tu tem mais potencial. E aí eu vou dar um chamado maior pra ti. Mas pro fulano eu não vejo o fulano não vejo o futuro no fulano. Ele vai estar ali na igreja pra sempre. E eu não vou ter atenção muito pra ele, entendeu? Eu não vou investir o meu tempo nele. Não vou investir o que eu aprendi com Jesus, o que eu sei. Não vou investir pro cara. Então eu acho que isso é um erro, cara, da gente. Da mesma forma que eu invisto em ti, eu preciso investir no meu irmão. E talvez não... Nem que ele não ouça nada, que ele não aprenda e vire as costas e vá. Mas ele precisa ouvir. Eu tenho um exemplo, cara. Que quando eu morava em outra cidade, nós tínhamos uma célula lá, eu só participava da célula, porque eu morava na casa, né? Eu tinha que estar na célula. E aí o líder da célula lá, ele era meu parente, o dono da casa. E aí às vezes só tinha um discípulo. Era um rapazinho lá bem diferente, sabe? Tipo, diferente quando eu digo diferente mesmo. Não é uma pessoa... Como é que eu posso te falar, cara? Diferente
comportamentos assim, mais infantis, uma pessoa que não tem muito, sabe, ninguém leva muito a sério. Todo mundo deve conhecer uma pessoa que ninguém leva a sério. E aí fazia chuva, sol, tempestade, aquele cara tava sempre na célula. E os outros irmãos iam de vez em quando eu tava, quando eu queria, quando não queria, quando era, quando não era. E aí eu pensava assim, por que esse... E aí o líder de célula, ele investia o tempo dele em quem não ia na célula. Em quem não frequentava a célula. Mas ele investia porque aquela galera era um quê? Boa família, era um pessoal com bom serviço, tinha uma visão dentro da cidade. E aí era ali que eles investiam mais. Acho que tem... Só aumenta um pouquinho. Desculpa. Teoricamente não dava muito trabalho, digamos assim. Até pudesse dar, sabe? Mas ele pensava que o retorno seria maior, tá entendendo? O retorno do pessoal talvez fosse grande. Tem uma família, tem carro, tem o outro fulano não tinha nada, uma bicicleta. E aí o cara não recebia essa atenção. Cara, ele não perdeu uma célula. E o cara nunca foi chamado pra perto, pra andar junto. É isso, a gente tem que ter cuidado, né? Tem uma passagem, eu não vou me lembrar, eu nunca me lembro. Não, mas é bom saber a passagem. Quem quiser saber, procura no Google aí a passagem. Se você pode participar e me mandar, se você souber. Mas que fala que Deus não vê como o homem vê, né? Uhum. E muitas vezes a gente vê só a aparência que a pessoa faz, mas a gente não consegue enxergar o coração. E Deus enxerga o coração das pessoas. E aí a gente pensa que às vezes a pessoa saiu fora, eu já ouvi testemunhos, testemunhos, né? O cara falando assim pro irmão agora, se tu se desviar do caminho, tu não vai voltar mais. Sabe, eu fico pensando, cara, Deus não ia falar isso aí pra uma pessoa, sabe? Ó, se tu sair daqui agora, eu não quero que tu volte mais. Cara, se ele é pai, ele não vai fazer isso aí. Se a gente tá falando que Deus é um pai, ele não vai fazer isso. Mas só pra gente não se perder, vamos voltar à palavra ali da ovelha perdida, tá? O que implica tu falar da ovelha perdida? Por exemplo, o Vinícius se perdeu, tá? O Vinícius quer se achar, Sim. certo? Tu já te perdeu alguma vez na tua vida, Vinícius? Já. Perdi de não sei onde eu tô? É, de não saber onde é que tu tá. Não, acho que não. Não, tipo assim, ó, tu nunca foi pra um lugar, é que agora a gente tem o Waze, né, essas tecnologias, É muito que quando eu vou avançadas. pra algum lugar, eu nunca fui sozinho ou com minha mulher e meu filho. Tá, mas enfim, o que tu quer, tipo, quando tu te perde, tu vai em algum lugar e tu não Uma conhece, informação. tu quer ser direcionado, tu busca pessoas que, Sim. né, pra te voltar pro caminho, pra rota que tu tava, tá certo? Há de se fazer essa distinção também, tá? Agora, tem gente que se desviou, que saiu da igreja, que se perdeu, que não quer ser achado. Saiu porque quis, Sim. entendeu? E não quer nem saber de voltar. Sim. Então, o que a gente pode fazer também? É oração, né? Somente isso. Eu acho que não tem mais o que fazer, entendeu? Teve um momento que agora eu trago pra minha vida de novo, que minha família só orou por mim. Eu não queria, não tava afim. Então, só oraram por mim. Entendeu? E eu acredito que foi essa oração. E foi importante. Foi essa oração que talvez moveu o coração de Deus, entendeu? Exato. Então, cara, eu acredito que talvez você tenha na sua casa alguém que você quer que se converta, ou talvez que você conheceu que andou nos caminhos do Senhor e já se desviou. Gente, ore pra ele, ore por ele. Sabe, o mais importante é você orar e não vem com peso sobre a vida da pessoa, sabe? Não vem com peso, porque esse negócio do peso o diabo já faz. Ele já tá fazendo isso agora, de botar peso, de botar culpa, de botar vergonha. Isso o inimigo faz na mente das pessoas, de deixar com vergonha, com culpa, de falar você não pode, você é um falho, você é um pecador, você não pode fazer isso, você não pode. Então você tem que mostrar o lado de Cristo, gente. Nossa, Jesus Cristo está disponível para ti, cara. Ele só quer que você dê um passo em direção a ele. Busque ele, busque a informação, sabe o que tu disse? Só busque. Que ele vai vir te acolher, ele vai estender os braços para ti. Mas é necessário que tu tome uma atitude. Mas eu tô aqui orando por ti. E muitas vezes é exatamente isso, a gente é pedra de tropeço. Aí entra a pedra de tropeço. Né? Para que a pessoa se ache, para que a pessoa se encontre de novo, que é o que tu falou. Muitas vezes a gente se coloca, né, dessa forma, de apontar o dedo em vez de estender as mãos, de julgar o que a pessoa fez quando não esteve
nos caminhos de Deus, sabe? Ao invés de falar que bom, tu voltou, É. né? Aí entra o filho pródigo, né? Aquela história do filho pródigo, né, cara? Pô, o filho pródigo decidiu sair da casa do pai. Ah, pai, me dá o que é meu, eu vou largar fora daqui, eu não quero dar minha herança aqui que eu vou curtir minha vida. E ele tinha 2 filhos o pai. Aí um ficou em casa e o filho pródigo saiu fora. Aí o filho foi, curtiu a vida e teve um momento que ele ficou sem nada de dinheiro, tava comendo comida do lixo, dos porcos lá. Aí, vou voltar pra casa. Aí ele falou, pai, eu queria voltar pra casa, chegou lá, né, triste, queria voltar pra casa, eu queria trabalhar com serviçal do senhor, não queria ser seu filho mais, eu queria ser um serviçal. Aí o pai abraçou, felizaço, não, vamos fazer uma churrascada, eu tô feliz que tu veio, cara, tem uma coisa mais importante, eu não quero que tu seja um servo, tu é meu filho, bota a melhor roupa nele, bota um anel de ouro no dedo dele, vamos fazer, mata uns bichos aí, vamos fazer uma churrascada. E aí o filho que tá Fez uma festa, né? é. E o filho que estava em casa, ele ficou de cara, porque, ai pai, tu nunca fez isso por mim. É a mesma coisa das ovelhas, né? Pô, cara, mas como assim? Aí o pai fala assim, meu filho, mas tu tá morando aqui em casa comigo, tu tem tudo, Tu cara. desfruta disso todo dia. Isso aqui é teu, aí agora do teu irmão. Ele fala, teu irmão tava morto e ressuscitou. E ressuscitou. Teu irmão tava perdido e foi achado. É bonito quando ele fala, né, nessa parte. E a gente vê, eu vejo a alegria de Deus, cara, nesse Senhor, sabe, nesse Pai. Que a alegria que Deus tem quando alguém volta para os caminhos dele. E a gente precisa ter essa alegria quando a gente vê algum irmão de volta nos caminhos. Mas tu sabe qual é que é o primeiro passo que eu vejo para que isso aconteça? É o perdão. Porque aquele pai teve que perdoar o filho, correto? Sim. Porque aquele filho cortou o coração talvez daquele pai quando fez aquilo, correto? E muitas vezes é assim nos ministérios, né? Dentro da igreja mesmo. Quando a pessoa está desviada, talvez ela fere o seu líder, ela machuca o seu líder, ela machuca o seu pastor, correto? E às vezes isso é uma pedra de tropeço, é uma barreira para que essa pessoa volte, entendeu? Então a primeira coisa é o perdão. E a gente liberando o perdão, a gente consegue alcançar aquela pessoa. Verdade. Então, se alguém aí foi ferido, talvez, nessa caminhada, porque às vezes é difícil, a gente sabe, você possa liberar perdão pro seu irmão e se você pode ir lá conversar, que você vá. E se você não tem essa oportunidade, talvez ou porque a pessoa não quer ou por algum outro motivo, que você possa estar orando por essa pessoa também. Verdade. Cara, e além do perdão, eu vejo como que Deus faz, né? Deixou ele quebrar a cara. E ele precisou reconhecer, né? Aí entra o que tu disse, né? Uma escolha do cara. Mas ele reconheceu que, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu morava lá com meu pai, eu tinha tudo. Morava lá, quando eu ia na igreja, eu era um cara abençoado. Quando eu ia na igreja, eu tinha paz de espírito, eu tinha alegria. Agora aqui eu tô buscando alegria, tô gastando meu dinheiro pra ter alegria. Tinha gente que sorria comigo, chorava comigo. Agora quando eu tinha, todo mundo tava feliz. Agora quando eu não tinha, só tava eu triste. Ninguém mais tava triste, só tava eu triste, chateado, cara tirado no canto. Então, cara, isso não é vida pra mim, eu quero voltar. Então a gente precisa ter essa visão também, de voltar, de ver, pô, onde você foi parar. Que maneira, olha que você vivia com Deus e olha que você vive agora, sem Deus. Então você precisa voltar para a igreja. Eu falo para a igreja, porque na igreja tem pessoas, cara, que te apoiam. Tem pessoas que oram por você, que vai estar na boa, que vai estar na ruim, que quer o seu bem. Deus quer que você esteja na igreja e quer que você esteja no caminho dele. Lembrando que também não é só na igreja que está no caminho dele, tá? A igreja é um complemento. Mas Deus quer você de volta nos caminhos dele. Agora lembrando da igreja, desculpa trocar aí o assunto, mas eu quero convidar você para ir no culto amanhã, na nossa igreja, na IMEC. Se você quiser participar do nosso culto amanhã, às 19 horas, tá? Todo domingo, às 19 horas, a gente tem o nosso culto na rua Barão do Arroio Grande, o número é 760, em frente ao Parque São Luís, bem na esquina. Igreja IMEC. Você é convidado. Se você quiser começar, né, lembrar, quando eu ia na igreja antes. E vai ser bem recebido, né? Mas você vai ter uma família lá. Eu sempre falo pro pessoal de estar lá, gente, você é uma família, você é minha família. Tá? O que você estiver passando, eu vou estar passando também. Então a gente vai estar junto nessa.
A gente precisa ser uma família, e a gente é uma família. Então, cara, se você quiser conhecer um pouco mais de Jesus, talvez você se desviou há um tempo atrás e quer voltar para Cristo, apareça lá amanhã, dê um passo em direção a Ele. Que Ele vai estar feliz em te ver lá, Ele vai te abraçar, vai botar vestes novas em você, vai restituir tudo que foi tomado, mas você precisa tomar um passo. Reconhecer que você decidiu estar aí, você decidiu e você quer mudar de novo. Entendeu? O primeiro passo é a gente entender, né? Pô, eu tô aqui porque eu decidi isso. E não pense, né, mas eu já fui longe demais. Não tem volta. Não tem volta, É. tem. Isso, como a gente falou na semana passada, da mente, é um pensamento que o diabo impõe na nossa mente. De que não dá mais tempo, que eu já fiz isso, que já tô perdido. Isso é uma mentira grande. E a gente cega, né, cara? A gente fica cego nessas mentiras e cai nisso. A gente acha que é verdade, é uma mentira. E mais que isso, Deus vai se alegrar, você vai alegrar o coração de Deus quando Amém. você voltar. Amém? E só para a gente ir finalizando essa parte da palavra, Albin, que a gente também possa ter maturidade, porque às vezes falta maturidade para a gente, né? Uhum. Dentro da própria igreja, e não ser como o outro irmão, né? Que ficou em casa. Que ficou em casa, porque às vezes daí a pessoa, tipo, mas fulano de tal saiu, fez um monte de coisa, Fez o que fez, fez o que fez e agora o pastor tá aí. Agora o pastor em volta dele. Em volta dele. Exato, é esse o pensamento. Sempre tem. Não, por favor, né? A gente, que possamos ser cristãos maduros na fé, né? E não ser como o outro irmão. Como E diz, cara, assim ó, você que talvez fez isso um dia com seu irmão e talvez foi pedra de tropeço, cara, é importante fazer como ela falou, e pedir perdão. Do não ter esse olhar assim de porque eu sou o filho, eu fiquei em casa, eu sou mais importante do que saiu para ele voltou. Não tem nada a ver com isso. Todos nós somos importantes. Tanto você que ficou, tanto o irmão que saiu e voltou. Todos nós temos uma devida importância. Mas você não precisa, né, fazer isso daí, né, cara, de querer ser maior que o irmão e dizer, agora o irmão vai estar aí, não vai durar quanto tempo. Não, e também agora eu me lembrei da passagem de Paulo, quando Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sim. Talvez hoje você esteja bem, esteja cheio de espírito dentro da igreja, mas e amanhã? Sim. Você não sabe se você não vai estar perdido precisando de alguém que vá atrás de você, que vai te buscar? Sim. Correto? Então, a gente tem que ter maturidade nesse sentido também, de sair do nosso mundinho e olhar mais pro próximo. Quer deixar essa visão limitada nossa, né, cara? Limitado. De que do eu, e pô, olha, tem uma visão de reino, uma visão de crescimento do reino para o reino de Deus.